Olá, tudo bem? O Análise Direta está no ar. O nosso programa de entrevistas que conta sempre com a presença de especialistas renomados que trazem assuntos importantes para o nosso dia a dia. E o bate-papo de hoje vai ser com o premiado escritor português João Morgado, que está no Brasil para o lançamento do seu livro mais recente, Cabral, o Desconhecido, que retrata a história do descobridor do nosso país. Não saia daí, o Análise Direta de hoje promete enriquecer sua cultura. E seja muito bem-vindo ao Análise Direta. E hoje nós recebemos nos nossos estúdios em São Paulo o escritor português João Morgado, que vai falar da sua trajetória de sucesso e dar detalhes do lançamento do livro que retrata a história de Pedro Álvares Cabral. João, muito obrigada pela participação. É um prazer te receber aqui no programa. Juliana, o prazer é meu. Um obrigado muito grande. E conta pra gente como que surgiu a ideia de escrever sobre a vida de Pedro Álvares Cabral. Bom, eu primeiro sou um apaixonado pela história e em segundo eu moro perto de Belmonte, que foi a terra onde nasceu Pedro Álvares Cabral. Portanto, há uma ligação afetiva a este personagem histórico e isso levou-me a investigar a sua obra, porque realmente Cabral é talvez o português mais conhecido de todos, mas ao mesmo tempo o português mais desconhecido de todos, porque toda a gente sabe Pedro Álvares Cabral, Brasil, 1500, mas se perguntarmos o que ele fez antes de 1500 ou depois de 1500, pouca gente saberá responder. João, é verdade que Pedro Álvares Cabral não se chama Cabral e também não era navegador? É verdade. E nós criamos um pré-conceito, não é, de Cabral. Nós costumamos dizer que não há lugar ao vazio. Se não temos informação, criamos uma imagem. Portanto, as pessoas criaram uma imagem de um navegador da Idade Medieval, a arrastar-se pelos mares, mas não tem nada a ver com isso. Cabral, na verdade, não se chamava Cabral, e eu explico. Ele veio da família dos Cabrais, mas no século XV, só o filho primogênito, só o filho maior, é que herdava os terrenos da família e o nome da família. Ora, Pedro Álvares é um entre 9 filhos e é o segundo masculino. Então, ele não herdou nem os terrenos da família, nem o nome. Ele, na verdade, chamava-se Pedro Álvares de Gouveia, que era o nome da sua mãe. Como é que ele se chama Cabral? Só mais tarde, por morte do pai, o irmão mais velho assume a família, dá algumas heranças aos irmãos e Cabral herdou talvez o bem mais precioso, que foi a oportunidade de poder usar o nome da família, Cabral. Então, quando o rei Dom Manuel I o nomeia para ser o capitão-mor da Armada, que chegará aqui às terras de Veracruz, hoje Brasil, a carta ainda diz Pedro Álvares de Gouveia. Só mais tarde, na carta seguinte, que o rei Dom Manuel escreve ao rei de Calcuta, dizendo que vai enviar um embaixador, aí sim já põe Pedro Álvares Cabral pela primeira vez. Portanto, hoje conhecemos-lo como Cabral, mas o seu nome original era Pedro Álvares de Gouveia. Olha só que loucura, e a maioria das pessoas não sabem dessa história, né? É normal. E como que foi o processo de pesquisa para escrever esse livro? Foi longo, foram durante 3 anos. Na verdade, eu fiz uma pesquisa ainda mais longa, porque o início do livro foi pesquisar a rivalidade entre Cabral e Vasco da Gama. Nós estudamos os dois navegadores como se fossem separados, mas na verdade eles foram contemporâneos e foram rivais. Mas por que eles eram tão rivais? Porque todos queriam ser o preferido do rei. Vasco da Gama vai na viagem até à Índia, portanto é o grande herói nacional do Reino de Portugal, e quando vai sair uma outra armada para a Índia, o rei não nomeia Vasco da Gama, mas sim Pedro Álvares Cabral. Aí ele ficou magoado. E começa uma telenovela que nunca mais tem fim. Na verdade, a história de Pedro Álvares Cabral cruza-se com Vasco da Gama a toda a hora. Gama tem uma história também muito complexa. Eu tenho um outro livro sobre o Vasco da Gama, voltaremos a falar um dia destes. A viagem de Vasco da Gama à Índia não correu tão bem como contam os livros de história.
Na verdade, ele chegou à Índia, foi preso. Quem foi o herói foi o seu irmão que o libertou. Vieram fugidos da Índia. E então os nobres de Portugal não queriam que Vasco da Gama voltasse à Índia por considerarem que ele não tinha diplomacia e que, portanto, poderia pôr em causa uma nova frota. Então procuraram alguém que fosse o oposto de Vasco da Gama. E então surgiu o nome de Pedro Álvares Cabral, porque, ao contrário de Gama, era um nobre de primeira linhagem. A família dos Cabrais estava inclusivamente dispensada do voto de fidelidade ao rei. Era uma família muito poderosa. Era um homem religioso, era um cavaleiro da Ordem de Cristo e, sobretudo, era um homem de letras. Esta é uma característica de Pedro Álvares Cabral. Ele, aos 14 anos, foi muito jovem, se bem que naquela altura, aos 14 anos, já eram homens feitos, não é? Sim. Foi para a corte de Portugal estudar com os melhores mestres da altura, na sua maioria judeus. Então, Pedro Álvares Cabral era um homem de letras, era um homem letrado, era um homem de conhecimento. Não era verdadeiramente um navegador das pessoas que andam no mar, mas sim um homem de alta nobreza, muito instruído. O seu currículo é peculiar, porque todos os jovens que vão estudar, quais eram as disciplinas obrigatórias da época? A religião, a filosofia, a álgebra, o manejo das armas e do cavalo e as artes da guerra. Ora, ele teve que estudar isso tudo, mas para se armar cavaleiro, ele tinha que entrar em combate. Então, Pedro Álvares Cabral foi destacado para o norte de África, para Marrocos. Então, o currículo de Cabral não é no mar, mas sim no deserto. Ele combateu durante 8 anos no norte de África. Ele percebe mais de areias do deserto do que de águas salgadas. Mas, afinal de contas, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil ou não? Que muito se fala, né? Tem muita história por trás disso. Sim. Creio que não. Digamos que o termo mais correto é ele oficializou estas terras para o Reino de Portugal. Oficializou. Estas terras já eram conhecidas, não na sua verdadeira dimensão, mas sabia-se que havia aqui terras. Pedro Álvares Cabral, voltando só um pouco atrás, ele quando vem de Marrocos, vinha com um perfil de comandante de homens, de um bravo guerreiro. Depois de treinar por um bom tempo lá. Exatamente. Não, ele tinha uma característica muito interessante. A família dos Cabrais eram homens muito altos. O pai e o tio eram chamados os gigantes da beira. Fora do padrão da época, né? Fora do padrão. Se dissermos que Pedro Álvares Cabral tinha 1,80 m, não é muito. É mais ou menos a minha altura. Só que na época a média de alturas era 1,5 m. Exato. Por isso é que quando nós vamos aos museus e às igrejas encontramos uns túmulos tão pequeninos. Mas 30 centímetros a mais, numa altura em que o combate era feito com a força da espada, com a força do braço... Fazia muita diferença. Fazia a diferença. Então ele era um líder de homens e um grande guerreiro. Então ele veio na armada não como navegante, mas como embaixador, como representante do rei. O seu próprio barco tinha um outro capitão. E ele vem à frente daquela armada e a armada faz um grande desvio para chegar até aqui. Esse desvio era mais ou menos normal, porque quando se estudou a força dos ventos, os ventos no Atlântico giram ao contrário dos ponteiros do relógio. Então, os barcos tinham que se afastar da costa para apanhar ventos favoráveis e depois voltar à costa africana. Só que ele fez um desvio demasiado longo, é isso é que levanta suspeitas. Na altura pensou-se que havia uma tempestade e que ele se tinha perdido. Mas na carta de Pero Vaz Caminha não se refere qualquer tempestade. O que se refere foi que, a 22 de abril, houve achamento de terras. Juliana, o que é que nós achamos? Achamos aquilo que sabemos que existe, só não sabemos onde está. A gente perde as chaves do carro. A gente sabe que elas existem. Sim. Só não sabemos onde. A gente, olha, achei as chaves. Então, houve achamento de terra, ou seja, acharam as terras que andavam à procura. Que eles já sabiam que existia. Tanto que isto tem a ver com o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo ao meio. Metade seria para os portugueses, metade seria para os espanhóis. E o rei Dom João II mandou investigar estes mares para perceber o que havia por cá. E ele tinha a noção que havia terras. Por isso, quando foi o Tratado de Tordesilhas, em vez do meridiano passar 100 léguas a seguir a Cabo Verde, o rei de Portugal pediu 350 para que o Brasil fosse incluído.
Portanto, já havia essa informação. E com Cabral veio um espanhol, João Faras, um judeu, que escreve uma carta ao rei do Manuel e lhe diz: achámos esta terra, mas em Lisboa, Vossa Majestade, se procurar José Bisagudo, ele tem um mapa onde estas terras já vêm debuxadas, ou seja, já vêm desenhadas. Ou seja, já havia um conhecimento destas terras. E como que era a relação de Pedro Álvares Cabral com o rei? Foi uma relação conflituosa sempre. O rei tinha uma admiração maior por Vasco da Gama, era mais à sua imagem. Cabral era um homem que impunha respeito e, portanto, foi sempre uma relação conflituosa. Na verdade, eu penso que Pedro Álvares Cabral veio às terras de Vera Cruz sem a ordem do rei. Porque quando qualquer barco chegava a qualquer terra, se descobria uma ilha, era colocado um padrão de pedra, uma coluna de pedra, com as armas do rei, dizendo: isto pertence ao reino de Portugal. Quando desciam a costa africana, se parassem para apanhar água, punham um padrão de pedra com as armas do rei. Cabral teve 10 dias nestas terras e não colocou um único padrão de pedra com as armas do rei. Portanto, ele poderá ter vindo a mando de uma outra entidade. E qual? Bom, ele era cavaleiro da Ordem de Cristo, que era uma ordem militar e religiosa. Era quase como um partido político naquela época, não é? Com muita influência. Ele pertencia à Ordem de Cristo. Ele trouxe nas velas a Ordem de Cristo desenhada. E quando chegou aqui, chamou a estas terras terras de Vera Cruz, a verdadeira cruz de Cristo. Então, ele terá chegado cá a mando da Ordem da Cruz de Cristo, que, ao contrário do rei que queria as riquezas da Índia, a Ordem da Cruz de Cristo estava interessada em terras para evangelizar. E ele terá obedecido à ordem a que pertencia. Mas isso não significa que ele tenha desobedecido ao rei, porque, na verdade, o rei também era o grão-mestre da ordem. Portanto, obedecendo à ordem, estaria a obedecer ao rei. Mas eu creio que ele veio cá sem autorização específica do rei. Tanto é assim que o rei nunca olhou para as terras do Brasil com um grande interesse. No seu título, ele sempre dizia rei de Portugal e dos Algarves, da quem além mar em África, rei da Pérsia e da Índia. Ele nunca disse que era rei do Brasil ou rei de Vera Cruz. Será que eles morreram brigados? Morreram brigados. É? Porque quando Cabral regressa a Portugal, o rei do Manuel manda-o de novo à Índia, porque a viagem dele foi para a Índia, e Pedro Álvares Cabral não aceitou. E voltou as costas ao rei, numa altura em que ninguém voltava as costas a um rei. Então, o rei não fez nada contra ele, porque ele era um homem muito conhecido no reino e muito forte, não fez nada contra ele, mas nunca mais o chamou para nenhuma missão. Ou seja, manteve-o sempre à parte. É por isso que Cabral desaparece da história de Portugal e é por isso que se sabe tão pouco dele, porque a história é feita pelos poderosos e pelos vencedores e Cabral ficou na sombra ao ter voltado as costas para o rei. Mas já vimos que era um homem de primores de honra, um homem orgulhoso e um homem muito forte. Que bacana, a gente tem muita coisa ainda para conversar, hein? Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo com o João Morgado e vamos falar um pouco mais da carreira do escritor português que se destaca pela sua versatilidade. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O Análise Direta está de volta e hoje nós recebemos no programa o escritor português João Morgado, que tem seu trabalho reconhecido mundialmente e coleciona prêmios. João, nesse seu trabalho de pesquisa, você acabou descobrindo muita coisa, né? E ajudou também a reescrever a história. Sim, um pouco. Sobretudo a história de Cabral, que era a mais desconhecida de todas. E foi surpreendente conhecer o seu trabalho. Este livro é um romance histórico. E porquê um romance? Porque através do romance nós conseguimos dar uma personalidade aos personagens. Conseguimos que sejam um livro que seja algo mais do que datas, números, locais. Ou seja, quando nós lemos um romance, vamos acompanhando a viagem e vamos criando uma personalidade de Cabral. E isso foi realmente surpreendente, até porque Cabral já era um homem da transição da época medieval para o Renascimento, já era um verdadeiro humanista. E isso nota-se, por exemplo, quando ele chega aqui a terras de Vera Cruz
ele, durante 10 dias, não levanta uma única arma contra os indígenas locais. O primeiro contacto com os indígenas é feito com uma gaita de foles, portanto, o contacto com esta terra começou com música, por isso é que continuamos É por isso que a gente dança até hoje. Portanto, continuamos a dançar até hoje, o que é fantástico, e depois nunca foi levantada uma arma contra os indígenas. Foram tratados com o máximo respeito. Aliás, Cabral pede que lhe tragam 2 indígenas ao barco e ele veste-se com o seu melhor traje de capitão, põe o seu elmo com penacho, o seu colar de capitão e recebe os indígenas como se recebesse chefes de Estado de um outro país. Isto é fantástico. Dá-lhes de comer, de beber, eles cospem tudo porque não estão habituados àqueles sabores, deixam-se dormir no convés do barco, todos nus, e Cabral pede para lhe porem um coxinho debaixo da cabeça, uma almofada e um manto sobre o corpo. Ou seja, isto é uma atitude de um humanista, não de um conquistador. Por exemplo, Colombo, quando chega à América, diz que encontrou animais selvagens sem inteligência e levou-os para a corte espanhola como animais exóticos. Cabral não permitiu que fizessem mal aos indígenas locais e não permitiu que levassem nenhum ser humano de volta para Lisboa. Não permitiu. Levaram papagaios, raízes, plantas, mas não permitiu que levassem nenhum ser humano. E isto é de uma dignidade fantástica. E há um exemplo muito engraçado. No dia 26 de abril foi rezada a primeira missa católica no continente americano. Uma missa ortodoxa, católica, em latim, com o Frei Henrique, com os seus paramentos, tudo muito como era a religião naquela época, muito forte. E vejam só o contraste. Quando toda a gente estava a rezar a missa em latim, à volta, os indígenas estavam todos nus. Isto não seria permitido em nenhum lugar do mundo católico. Não seria permitido. Era contra a moral, contra os bons costumes, contra tudo. Mas Cabral deixou que os indígenas assistissem à missa todos nus. E reza a crónica de Pedro Vaz Caminha que eles se levantavam quando os portugueses se levantavam, se ajoelhavam quando os portugueses se ajoelhavam, numa mímica. Mas Cabral respeitou os indígenas que encontrou, como eles também o respeitaram. Não houve aqui qualquer confronto. Isto é fantástico. Eu acho que é uma história de humanidade. E como que foi essa sua pesquisa? Você foi para museus? Como que foi o dia a dia? Só para a gente entender um pouco o que tem por trás. Sim, bom, eu não sou o Indiana Jones, não ando a ver do documento perdido. Eu trabalho com fontes secundárias, ou seja, com fontes de outros historiadores. O que eu faço depois é coletar toda esta informação e trabalhá-la para a apresentar ao público. Esta informação existe, mas existe num círculo muito restrito, muito universitário, muito localizado. O que eu fiz foi trazer esta informação, coletá-la, trabalhá-la e apresentá-la ao público de uma maneira que eu penso que é agradável, que é através de um romance. E como que é para você, João, ter seu trabalho reconhecido na cultura luso-brasileira? Para mim é um orgulho, né? Porque eu tenho 3 livros sobre navegadores, um sobre Fernão Magalhães, o outro sobre Vasco da Gama e o outro sobre Cabral. O Cabral tem tido um reconhecimento muito grande, agora estou aqui no Brasil com a versão brasileira, porque o livro já tinha saído em Portugal com outro título, que era Vera Cruz. Agora estou aqui com a versão brasileira, que está a ser muito bem recebida, já estive no Rio de Janeiro, agora estou aqui em São Paulo, vou para Florianópolis, Canoas, Porto Alegre. Vai rodar para o Brasil. Sim, voltarei mais tarde para ir para a zona da Bahia, Nordeste, e, portanto, está a ser muito agradável. Os outros livros também tiveram reconhecimento. O Índias já foi traduzido para sérvio, está a ser traduzido para hindu, na Índia, e para os Estados Unidos. Isso realmente dá-me um prazer muito grande. Para além do prazer pessoal, é o prazer de levar a cultura portuguesa e a história portuguesa para o mundo. Você coleciona prêmios literários, né? Você consegue citar alguns para a gente? Os que mais marcaram a sua carreira até hoje? São ao todo 9 prémios literários. Tenho o Prémio Virgílio Ferreira, o Ferreira de Castro. São prémios muito interessantes em Portugal, mas o prémio maior é ver que as pessoas leem os livros e gostam e aprendem com os livros. Esse é o prémio mais fantástico de todos. O resto é apenas um reconhecimento do trabalho que a gente faz e que nos dá algum alento, porque o trabalho do escritor é um trabalho muito solitário, não é? Nós passamos muitos meses sozinhos, fechados com o computador, para podermos estar agora aqui na presença das pessoas.
E então esses prémios ajudam-nos naqueles momentos solitários a dizer, bom, o trabalho vale a pena, as pessoas gostam e vamos continuar. E nesse momento solitário que você acabou de citar, que você para escrever um livro, você tem algum lugar que você escolhe, vou, sei lá, no meio do mato, algum lugar que te dê paz, ou independente do lugar você consegue estar tranquilo para escrever? De uma forma geral, eu escrevo em qualquer lado, mas os livros de história, como têm muitos pormenores, muita informação, é preciso consultar livros, é preciso estar muito atento. Estes livros de história eu só escrevo no meu escritório, onde tenho o meu mundo e onde está uma estátua de Pedro Álvares Cabral e onde estou concentrado. Porque os livros de história exigem muita concentração, porque eu não posso cometer erros históricos. Exato. Eu não posso dizer que o meu personagem come batatas, porque no século XV não havia batatas. Coisas que nós temos como perfeitamente normais hoje em dia, naquele tempo não existiam. Inclusivamente palavras que naquela altura não existiam, expressões que naquela altura não existiam. E, portanto, cada vez que eu falo de uma refeição, eu tenho que pesquisar o que se comia naquela época. Se eu falo de roupa, eu tenho que pesquisar o que se vestia naquela época, como é que se chamavam as peças de vestuário. Aí demora muito tempo, né? Porque aí você vai, pesquisa, muito, volta. É muito. As pessoas não imaginam. E você escreve também sobre assuntos diferentes, né? E como que vem tanta inspiração assim? Pois, é dom? É dom, eu acho que sim. Não, eu tenho uma outra coleção, uma outra trilogia, que é a trilogia da intimidade, que é exatamente o oposto do que estamos a falar. São romances contemporâneos que falam sobre a intimidade dos casais, a sexualidade dos casais. São romances mais de um cariz mais amoroso, mas são... Nós estamos de volta com o programa Análise Direta e antes do intervalo, o João Morgado estava falando sobre sua trajetória como escritor. Mas, João, você nem sempre foi escritor, né? Você também tem uma trajetória, trabalhou em várias empresas. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que a diversidade que tenho na literatura tem a ver com a diversidade que tenho na vida. Sempre fui, ao contrário do meu pai, que foi um homem que sempre teve uma vida muito certinha, trabalhou sempre na mesma empresa, teve uma vida sempre muito organizada. Eu sempre tive uma vida muito diferenciada, vivi em várias cidades, tive vários empregos, tive várias trajetórias. Mas eu penso que isso acaba por ser enriquecedor. Em algumas alturas a gente sente-se meio perdido nas mudanças, mas eu acho que no cômputo geral nos dá um conhecimento da vida muito maior e eu penso que isso tem sido enriquecedor. E você também é um grande pesquisador, né? Já passou por diversas universidades da Europa, fez mestrado, doutorado. Fala pra gente o quanto isso evoluiu para hoje você ser um grande escritor. Sim. Bom, nós vamos evoluindo com o tempo e vamos sentindo necessidade das coisas. Embora eu não tenha feito uma carreira académica, sempre senti que necessitava de melhorar os meus estudos. Até porque quando nós começamos a atingir um patamar de notoriedade também, a exigência que nos fazem é maior. E, portanto, nós temos que corresponder às expectativas. Você fica mais exposto, né? Fico mais exposto. Por exemplo, os livros históricos obrigam a que a gente não tenha falhas, porque todos os livros vão ser meticulosamente observados, né? Eu, por exemplo, quando escrevi este livro do Cabral, há uma determinada passagem que eu ponho um crocodilo ali nas ilhas de Cabo Verde, porque é o imaginário que nós temos de África, né? E alguém me escreve de Cabo Verde e dizer, não, aqui não temos crocodilos. São coisas simples. Eu investiguei tudo, mas o crocodilo fazia parte do meu imaginário de África, nem sequer pus a questão que não existisse. Nós temos que pesquisar tudo. Temos que nos policiar em tudo o que dizemos e tudo o que escrevemos. E isso obriga-nos a ter mais estudos, a conhecer outras fontes. Eu hoje trabalho muito com fontes académicas, portanto é necessário eu estar em contacto com as universidades, com professores universitários. Hoje em dia já tenho uma rede de contactos que me permitem telefonar a alguém para tirar dúvidas, ou seja, em vez de passar uma semana a pesquisar um assunto, já posso telefonar a alguém que me ajude nessa pesquisa para ser mais rápido. E depois, os meus livros de história estão todos no século XV, século XVI, porque já é os séculos que eu conheço e me permitem trabalhar mais rápido. Portanto, eu digo que eu devo ter vivido lá naquela época, no século XV, no século XVI. Para quem acredita em vidas passadas, eu devo ter sido um navegador daqueles tempos, por isso vou buscar tanto pormenor.
E o que a literatura significa para você, João? Neste momento é um pouco da minha alma enquanto pessoa, não é? Eu, por exemplo, ainda agora tinha um emprego que me ocupava grande parte do tempo, não conseguia escrever e tive que fazer uma opção, não é? Eu tive que fazer uma opção de vida. A escrita realmente é uma coisa que neste momento me ocupa a cabeça, me ocupa a maneira de ser e quero continuar a escrever e a desenvolver a minha vida literária. Portanto, são opções de vida que a gente faz para se dedicar à escrita. Sendo que a escrita não traz um retorno financeiro muito grande. Esse é o problema. Traz um retorno, sim, de notoriedade, de conhecimento, mas em termos financeiros não traz um grande retorno. Mas nem tudo o que fazemos na vida tem a ver com dinheiro. Tem a ver também com o prazer e, sobretudo, com o sentirmos bem com o que estamos a fazer. Você sabe uma coisa que eu tenho curiosidade? Por exemplo, na hora que você está escrevendo um livro, como que você imagina o seu personagem? Você está lá, na sua cabeça passa um filme? Agora ele está indo, sei lá, está andando numa... Como que você vê esse personagem? Bom, há duas fases diferentes. Uma primeira fase, bom, cada escritor tem a sua maneira de trabalhar. Na minha maneira de trabalhar, há uma primeira fase que é a concepção do romance, em que eu programo todo o romance, toda a história e digo quem são os personagens, qual é o seu papel dentro do romance. Porque o que acontece é que muitos escritores começam a escrever em roda livre, ou seja, consoante a inspiração, e vão criando personagens e situações de uma forma caótica. Às vezes resulta, outras vezes não. O que eu faço é programar o livro todo, porque sei que cada personagem tem que ter um papel naquela história, não pode estar lá a mais. Por exemplo, eu posso criar um personagem muito moralista, por exemplo, porque esse papel, esse personagem, será a Igreja Católica no meu romance. Ou seja, toda a posição, todas as falas dele, todas as atitudes dele são a representação da Igreja Católica, moralista. O outro personagem vai ter uma outra personalidade porque provavelmente representa, por exemplo, a política. Ou seja, eu tenho que preparar todo o romance de uma forma inicial, um esqueleto, um projeto de arquitetura, que depois vou preenchendo. Aí sim entra a parte criativa, que é fechar os olhos e ver o filme na nossa cabeça, e ir tentar ver os pormenores, tentar ver a ação, tentar encontrar o enquadramento do personagem. E isso é um papel, é a parte mais bonita de quando estamos a escrever um livro. É essa parte de imaginar e colocar no papel as nossas imagens. E essa parte de imaginar também pode ser que lá no final você mude o esqueleto, não pode? Sim, muitas vezes acontece. Eu pensei assim, início, meio e fim. Sim. Mas a minha cabeça... Leva-me para o outro. Há uma altura em que os personagens ganham vida. É muito difícil explicar isto às pessoas. Mas quando eu trabalho durante muitos meses com um personagem, para mim, esse personagem existe. E, por exemplo, se alguém me vier contar qualquer coisa da Juliana, eu digo assim, bom, se eu conheço a Juliana, ela não era capaz de fazer isso, não é? Porque eu conheço-a. Então, com os personagens, muitas vezes acontece a mesma coisa. Eu escrevo um determinado capítulo e depois vou para a cama e penso, se bem conheço este personagem, ele não era capaz de fazer aquilo. E então vou, apago e reescrevo de novo. Aí é quando os personagens ganham a sua própria vida. E sim, muitas vezes eles saem do que está planeado e eu tenho que contar uma outra história. O planeamento é só para nos orientarmos, não é uma camisa de forças. Depois a criatividade tem que ganhar a sua própria energia, não é? E nesse momento você está escrevendo alguma obra? Sim, neste momento eu terminei mais um romance histórico que vai entrar numa fase de análise, não é? Quando acabamos de escrever temos que rever tudo e, sobretudo, tem a ver com um tema muito forte, que é a Santa Inquisição e a perseguição aos judeus e, portanto, vai ter que ser revisto por alguém ligado à comunidade judaica, exatamente para não termos os problemas históricos. Tem que ser alguém especialista na área a ver se eu não cometi algum erro, porque eu não sou judeu e, portanto, há pormenores que me podem escapar. Então, aí você finaliza, você encerra o livro e você dá para alguém que é do meio para ler, para ver se precisa fazer alguma alteração. Neste caso, sim, porque é um tema muito complexo, que eu não domino na totalidade e, portanto, tenho medo de cometer algum erro. Aí está o nosso respeito pelo público. Eu quero que o livro saia com uma grande precisão. E então, como é um tema que eu estudei, mas não domino na totalidade, eu quero que alguém leia para perceber se há ali alguma falha. Porque eu não quero ter nenhum problema com a religião judaica, não quero cometer nenhum erro, não é? Então, isso vai entrar agora nessa fase de revisão e depois deverá sair no próximo ano.
Este ano estou a preparar edições noutras línguas. Vai sair o livro sobre Vasco da Gama, vai sair nos Estados Unidos, vai sair na Índia. Estamos a preparar um guião para uma série televisiva. Aí todas as imagens que passaram pela minha cabeça vão tentar passar para a tela, não é? Se você tinha vontade de ver alguma das suas obras na tela, então isso já vai ser concretizado. Sim, isto é aqui uma notícia em primeira mão, porque é um assunto que tratei quando vim para o Brasil. Portanto, é algo que vai começar, ainda é só o guião, depois é preciso encontrar uma produção, mas, ok, o caminho já se iniciou e isso é muito bom. E aí segue um outro roteiro, né? Eles pegam a sua obra como base, mas eles roteirizam em formato ou de série ou de filme. Exatamente. Nesse caso, será o quê? Um filme ou uma série? Vai ser uma série. E eu estarei a fazer na parte do roteiro também, a acompanhar. Portanto, será uma nova experiência para mim, quem sabe uma nova atividade. Que legal, está empolgado? Sim, é algo que me está me dá alguma emoção, né? Vou gostar de fazer. E desses livros que você escreveu até hoje, você tem algum, assim, preferido? Eu sei que é difícil, é igual perguntar para um pai se tem um filho predileto, mas... Eu vou escapar um bocadinho dizendo que tenho 2 livros que para mim são muito importantes, que são 2 pequenos livros. Um que publiquei dedicado ao meu pai, que conta a história do meu pai e que é O Pássaro dos Segredos, e outro que dediquei à minha mãe, que é A Costureira de Sonhos. São 2 livros, os únicos 2 livros que são verdadeiramente biográficos e que são dedicados às pessoas mais importantes da minha vida, que foram sempre o meu chão, que são o meu pai e a minha mãe. Esses são os mais emotivos. Os outros, gosto deles por diferentes questões. Né? E deve ser complicado, né? Você escrever sobre a sua história. É. E em alguns momentos você não para chorar, tipo, você não se emociona? Eu digo que choro se não contar a ninguém. Sim. Quando nós contamos, quando passamos pela nossa história, sim, há obviamente que as emoções estão muito fortes. Eu escrevi um livro que ainda não saiu, que é um livro que fala sobre a morte e que eu escrevi quando meu pai já estava nos últimos tempos de vida e eu chorei muito a escrever aquele livro, porque foi um livro que eu estava a tentar lidar com a morte e perceber a morte e olhar para o meu pai. E, portanto, foi uma maneira de eu exorcizar a morte e de ficar em paz quando meu pai faleceu. Porque a literatura também tem este lado terapêutico. Né? E foi um livro que me fez bem escrevê-lo, que ainda não o publiquei porque vou necessitar de olhar para ele de novo, mas com algum distanciamento. João, você que trabalha muito com a promoção da língua portuguesa pelo mundo, como que as pessoas fazem para entrar em contato ou até mesmo adquirir os seus livros? Eu tenho um site que é joaomorgado.net e aí pode encontrar todos os meus livros. Há uma livraria, uma venda de livros. Neste caso, o Cabral o Desconhecido, aqui no Brasil, podem comprar na plataforma online Clube de Autores. Clube de Autores, Cabral o Desconhecido, e recebem em casa o livro. Muito obrigada pela participação. Prazer. Olha, foi uma verdadeira aula de história aqui. Seja muito bem-vindo, as portas estarão sempre abertas aqui para você. Obrigado, espero voltar em breve com outros livros. E bom retorno. Obrigado, Juliana. E essa edição fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque você sempre tem um especialista renomado tirando todas as suas dúvidas sobre assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.